o menino de ouro, o craque que fez a torcida do Milan e do São Paulo enlouquecer com suas atuações. Kaká no auge. Era insano. Kaká no auge fez a Itália parar e elevou o Brasil ao topo do mundo novamente. Depois dele, nenhum outro chegou tão longe. Era o típico jogador que tinha classe. Não precisava olhar para a bola, olhava para onde estava indo. Sua inteligência tática era comparada à de Pirlo. O jogador que mais me impressionou foi Kaká. Quando eu o vi nos treinamentos, eu pensei que era impossível um jogador tão jovem fazer o que ele fazia, disse Shevchenko, um dos maiores ídolos do Milan. Kaká dentro de campo era perfeito. Seus movimentos, sua inteligência, a forma como previa as jogadas, tudo. Quando Kaká se transferiu para o Milan, todos diziam que não daria certo. O time já possuía meias como Rivaldo e Rui Costa. Ele não teria espaço, mas Kaká mostrou para o mundo porque seria um dos melhores jogadores da história. Mostrou para o mundo que não era apenas um menino de ouro. Era um craque, um artista, um finalizador nato e principalmente um sonhador. O meu meia favorito? Pela eficiência, Kaká, disse Carlo Ancelotti. Diferentemente da maioria dos jogadores brasileiros, Kaká não nasceu pobre. Seu pai era engenheiro civil. Isso fazia com que mudasse muito de lugar. Nasceu em Gama, no Distrito Federal, mas morou em diversas cidades. A principal foi São Paulo. Kaká sempre quis ser um jogador, mas quando criança apenas jogava futebol de salão. Sua família se tornou sócia do São Paulo. Lá ele podia jogar todos os dias e não se preocupar com mais nada. O interessante é que Kaká, desde muito pequeno, tinha um controle de bola absurdo para uma criança. Ele literalmente dava ritmo ao seu time. Seus passes eram sempre perfeitos e errava pouquíssimo. Isso começou a chamar a atenção. Com o tempo, os treinadores do São Paulo o levaram para o campo e lá outra habilidade do pequeno Kaká se desenvolveria. Habilidade essa que seria uma das suas marcas registradas, as arrancadas ao ataque. Ele era o típico meia ofensivo, parecia que a bola clamava por ele, e quando estava cara a cara com o goleiro, parecia um centroavante renomado, nem ligava para o defensor e estufava a rede. Em pouco tempo, já era uma promessa da base do time paulista, mas você já reparou que quase todos os grandes jogadores passaram por dificuldades? Com Kaká, não foi diferente. É claro, problemas econômicos ele nunca teve, mas sim um problema de crescimento. Aos 12 anos de idade, seu corpo era de uma criança de 10 anos. Na base, cada ano faz diferença. Ele não conseguia competir fisicamente. Depois que foi incorporado na base, em todos os jogos ele era cortado, exatamente porque não conseguia aguentar o ritmo de jogo. Aquilo desmotivou muito. Chegou a dizer a seu pai que não queria jogar mais. Sempre se esforçava muito, mas nunca ia para os jogos. Mas seu pai lhe disse: "Eu amo ser engenheiro. Eu tive dificuldades também. Se quiser, pode sair do futebol, mas as dificuldades sempre vão aparecer. Se ama jogar, então você vai superar." Depois daquilo, ele estava decidido que daria certo. Todos os demais meninos da base eram muito pobres e não tinham outra escolha que não o futebol. Kaká poderia escolher outra coisa e sabia que isso dava vantagem aos demais, pois não tinha alternativa. Então o jovem Kaká começou a agir como se também não tivesse alternativa. Treinava mais que os demais, ouvia mais os técnicos e se esforçava muito. Depois de um tempo, seus problemas de crescimento passaram e ele já era convocado para os jogos normalmente. Porém, em 2000, algo mudaria sua vida, algo que por muito pouco não o tirou do futebol para sempre. Já com 18 anos, Kaká, em um jogo pelo Sub-20, tomou seu terceiro amarelo. Ficaria o fim de semana em casa e decidiu ir para casa dos seus avós. Kaká desceu por um escorregador e, ao cair na piscina, bateu a cabeça no fundo e acabou fraturando a sexta vértebra cervical. Após a cirurgia, a primeira coisa que ele perguntou para o médico foi se poderia voltar a jogar bola logo. O médico respondeu: "Você não está entendendo a gravidade do que ocorreu. Quase todas as pessoas que têm acidentes parecidos ficam paraplégicas. Agradeça a Deus." Só que 50 dias depois disso, ele já estava de pé. E não só, já estava jogando. Mas isso não é o mais surpreendente dessa história. Alguns dias depois que ele voltou a jogar, o treinador do time principal do São Paulo, Vadão,
pediu ao técnico do Sub-20 um atacante e um meia. Porém, o Sub-20 teria um jogo muito importante pela frente, então o técnico disse que mandaria o meia reserva e depois mandaria o titular. Adivinha quem era o reserva que acabava de chegar de lesão? Kaká. No jogo contra o Botafogo, na Copa Rio-São Paulo, Kaká fez sua estreia pelo profissional faltando 15 minutos para encerrar o jogo e no clássico contra o Santos fez seu primeiro gol. O São Paulo venceu por 4-2 aquele jogo. Todas as vezes que eu conto essa história, eu não consigo não falar no propósito de Deus na minha vida, disse Kaká anos depois. Desde o momento de lesão que poderia ser muito grave, mas não foi, até eu ser escolhido por ser o reserva. Se não é Deus, eu não sei de mais nada, completou o craque em entrevista. Durante a Copa Rio-São Paulo, Kaká ficou em definitivo no time principal. A torcida, inclusive, já o queria como titular, mas Vadão dizia que ainda era muito cedo. Mas na final, contra o Botafogo, Kaká faria Vadão repensar. Na final do torneio, o São Paulo massacrou o forte Botafogo por 4-1. Só que no segundo jogo, o time do Rio veio pra cima do Paulista, conseguiu um gol com Donizete. O Botafogo tinha encurralado o São Paulo, que não conseguia sair do campo de defesa. Então Vadão pensou em colocar um meia que segurasse a bola para diminuir a ofensividade botafoguense. Colocou Kaká aos 33 do primeiro tempo. Aos 35 já tinha feito o gol de empate. Aos 37 ele fez o gol da virada, colocando o time do Rio no chão. O São Paulo venceu por 2-1. A torcida ficou maravilhada com aquele meia habilidoso que era tão ofensivo como atacante e tão frio como uma pedra de gelo. Após o jogo, os repórteres correram para cima do garoto, que não fazia ideia de como reagir àquilo tudo. A coisa não diminuiu quando ele saiu do estádio. Teve de ser escoltado por 4 seguranças até sua casa. O assédio foi tão grande que jogaram uma pedra no vidro de seu carro. Mas até hoje não se sabe de qual torcida veio aquele objeto. Naquele momento, ele se tornou a principal promessa da base do tricolor do Morumbi. As comparações com Raí obviamente começaram. A torcida se apaixonou pelo meia, que recebia mais de 15 cartas por semana de suas fãs. E para piorar, ele ganhou a alcunha de bom moço. Em todas as entrevistas, ele falava com segurança da maioria dos assuntos. Com timidez, é claro, mas não escondia que pôde ter bons estudos. Ele também não escondia o fato de ser evangélico, apesar de que Kaká nunca usou religião para se promover. Após a final contra o Botafogo, ele comentou em entrevista: "É uma alegria, mas sei que se estiver mal, vão me criticar. O Raí é um ídolo e um bom homem. Deixo as comparações com vocês." Vamos voltar alguns anos nessa história. Após o acidente que quase o deixou paraplégico, Kaká estipulou 10 objetivos como jogador. O primeiro era voltar a jogar. O segundo, fazer parte dos 25 jogadores do elenco do São Paulo. O terceiro, fazer parte dos 18 que vão para o jogo. Quarto, ganhar uma vaga como titular. Quinto, jogar o Mundial Sub-20 pela seleção. Ele foi convocado e até fez bons jogos, mas o time fora desclassificado por Gana nas quartas. Sexto, se manter como titular no São Paulo após o Mundial. Oitavo, ser convocado para a seleção principal. Nono, jogar na seleção principal. Após muito clamor popular, Felipão convocou Kaká em amistosos para a Copa de 2002. E décimo, transferir-se para algum clube na Itália ou Espanha. E isso não demoraria muito. Mas antes, ele queria se tornar ídolo no São Paulo. Kaká era a principal esperança do tricolor para disputar o Campeonato Brasileiro, competição que teria seu último ano como sistema de turno único e mata-matas na segunda fase. O soberano foi líder absoluto, com 52 pontos em 25 jogos, 16 vitórias, sendo 10 consecutivas e 5 derrotas. O time vinha embalado para a fase de mata-matas. Todo mundo já dizia que ninguém tiraria aquele título do São Paulo. Kaká, Júlio Batista, Luiz Fabiano, Fábio Simplício e Rogério Ceni eram as estrelas do elenco que buscava um troféu que não vinha desde 1991. Favorito disparado, o São Paulo encarou o Santos de Robinho e Diego, o 8º colocado na fase inicial, e contra todas as expectativas, o Peixe venceu os 2 jogos, 3-1 na Vila e 2-1 no Morumbi. A eliminação foi um duro golpe às pretensões de Kaká.
e do São Paulo, que passaria por mais 3 anos de sofrimento até encerrar o jejum de grandes títulos em 2005. Kaká ganhou a bola de ouro do melhor jogador do torneio. Mesmo não sendo o São Paulo campeão, aquele ano de 2002 foi marcante para ele. Jogou muito todos os jogos pelo tricolor. Foram 23 gols, número de atacante e jogadas emblemáticas e, sem dúvidas, inesquecíveis para os torcedores do time do Morumbi. Mas 2002 não tinha acabado. Longe disso, a seleção faria alguns jogos amistosos no Brasil para se preparar para a Copa. Em todos, Kaká foi convocado, mas no último amistoso, em Portugal, ele não foi selecionado. O craque ficou nervoso, não tinha como saber se Felipão o convocaria ou não. Eu estava em dúvidas de 2 jogadores, Djalminha e Kaká, mas Djalminha fez o que fez. Então, é Kaká, disse Felipão encerrando a convocação para a Copa de 2002. Basicamente, em um treino no Deportivo La Coruña, o técnico do time estava atuando como árbitro para os jogadores e marcou um pênalti contra o time de Djalminha, que se irritou, já que no lance anterior, ele, a favor de Djalminha, marcou apenas falta dentro da área, mas não pênalti. Então o jogador se irritou e deu-lhe uma cabeçada, e Felipão, como punição, o excluiu da Copa e convocou Kaká. O craque era o mais jovem do time e gostava de ficar ao lado de Ronaldo, que entendia o que Kaká estava sentindo, já que em 94 era Ronaldo o mais jovem da seleção. Kaká disputou apenas um único jogo contra a Costa Rica, mas na final, contra a Alemanha, já no encerramento do jogo, o Brasil vencendo por 2-0, Felipão o chamou para entrar, mas o jogo estava frenético e o árbitro não parava. Kaká ficou mais de 4 minutos em pé esperando para entrar, e no final, o árbitro encerrou a partida. Ainda assim, ele era campeão mundial, aumentando seu status como craque da seleção, 5 vezes campeão do mundo. Em 2003, Kaká começou a lidar com o assédio cada vez maior da mídia e dos fãs. Ele recebia mais de 30 convites por mês para participar de eventos e até bailes de debutantes, uma agenda tão intensa que saiu totalmente do controle. Os jogos em sequência pelo São Paulo e pela seleção sub-23, além da vontade de não ficar de fora e o estresse do cotidiano, fizeram Kaká sofrer as primeiras lesões em momentos que o tricolor mais precisava dele, como nas finais do Campeonato Paulista, quando ele só atuou no primeiro jogo e machucou a coxa, ficando de fora da partida final. O Corinthians acabou campeão. Mesmo tranquilo, o jovem de apenas 21 anos começou a sentir o peso de uma vida social muito intensa e teve de ser blindado por sua equipe para não sofrer ainda mais. E claro, a cobrança da exigente torcida tricolor crescia dia após dia, pois todos queriam que ele, sozinho, resolvesse os problemas de um time que na época não conseguia bater de frente com Santos e Cruzeiro, os principais esquadrões de 2003. As cobranças aumentavam dia após dia, aumentaram tanto que Kaká criou um senso de que precisava resolver tudo sozinho. Então, tinha jogos que ele recebia a bola e tentava driblar 2, 3 marcadores, mas Kaká não era aquele tipo de meia. Só que a pressão fez com que ele preferisse o drible aos passes, que eram sua principal característica. Os jogadores do São Paulo se irritavam com ele. O técnico Vadão, percebendo isso, conversou com ele, dizendo que apesar de que todos dizerem que ele era o craque do time, não precisava resolver tudo sozinho. O futebol é um jogo coletivo. O drible é importante, mas o passe é essencial. E Kaká tinha um passe de extrema qualidade, e isso não se desperdiça. Kaká entendeu o que seu treinador havia lhe dito, mas os torcedores continuavam a pegar no pé do time, e não demorou muito para chegar nele. Alguns torcedores começaram a chamá-lo de amarelão, já que nos grandes jogos ele não aparecia, e outros torcedores foram além, dizendo que suas lesões eram mentiras dele para não jogar. A situação ficou insuportável, mas o Chelsea e o Milan não tinham nada a ver com aquilo. Ainda em 2003, tanto o Chelsea como o Milan contataram o São Paulo, querendo adquirir o futebol do jogador. Quando recebeu a proposta, Kaká nem pensou. Rapidamente escolheu o Milan, concluindo seu 10º objetivo após seu acidente. Mesmo assim, o tricolor fez jogo duro com o time italiano. Porém, Kaká estava decidido a sair do São Paulo, abriu mão dos 15% do seu passe, cerca de 1,3 milhões de dólares, e acertou com o Milan por 8,5 milhões de dólares. Mas um questionamento surgiu no ar: como ele jogaria? O Milan possuía naquela época um dos melhores elencos do mundo. Vocês sabem quem são os titulares do Milan em sua posição? Rivaldo,
E tem o Rui Costa também, um dos diretores do São Paulo, disse na época para Kaká. Mas o jovem jogador retrucou: o máximo que pode acontecer é eu aprender ainda mais com eles. Rivaldo e Rui Costa davam aula de como jogar bola no time italiano. Será que ele tinha cometido um erro? Será que não conseguiria ser um excelente jogador como sonhava? É claro que foi. E você sabe bem disso. O presidente do Milan, Silvio Berlusconi, perguntado o motivo de sua contratação, disse: para o nível dele, foi um preço de banana. Basicamente, o São Paulo vendeu Kaká porque a torcida estava irritada, mas fez um péssimo negócio. Kaká era uma joia da base e o time vinha mal, mas se acertaria na frente. E com toda certeza poderia vender o jogador por muito mais. O importante agora é que Kaká foi e fez história no time da cidade de Milão. Em entrevista na época, Kaká disse o seguinte: eu tenho muito amor pelo São Paulo. É apenas um até logo, pois pretendo voltar aqui. O time vermelho de Milão era praticamente um time brasileiro. Jogadores como Cafu, Serginho, Roque Júnior, Dida, Rivaldo e sem falar de Leonardo, ex-jogador, que também era um dos dirigentes do clube. Só que um dos principais motivos para Kaká despontar rapidamente na Itália foi esse cara aí, Carlo Ancelotti. O técnico já era conhecido por adorar jogadores brasileiros e com a chegada de Kaká, esse amor ficou ainda mais evidente. O futebol do jogador simplesmente despontou. Em sua primeira partida em amistoso, já deu um passe brilhante para Shevchenko. Ancelotti revelou que quando viu Kaká pela primeira vez no aeroporto, pensou a seguinte coisa: contratamos um estudante universitário. Mas depois de alguns meses, ele mudou completamente de opinião, porque Kaká era absurdo. Mas ele tomaria sua titularidade em um jogo contra a Internazionale, um jogo que ficou marcado por duas coisas. A primeira, a atuação de gala de Kaká, um jogo absurdo do meia, que fez um dos gols na vitória por 3-1 sobre o rival. A segunda coisa foi sua imposição. O argentino Kili Gonzalez estava com a bola e Kaká veio em cima. O jogador não gostou da marcação do jovem e foi para cima dele. Mas Kaká não recuou e se impôs sobre o meia rival. Eu precisava me impor para mostrar para todos que eu estava ali para ficar e não era só mais um garoto, Kaká falou anos depois. As partidas brilhantes de Kaká eram tão recorrentes que a torcida do Milan ficou maravilhada com ele, criando até uma musiquinha para o jogador. Nós viemos aqui para ver o Kaká jogar. Eram festas nas arquibancadas antes do jogo para o brasileiro, que via seu nome ecoar na Europa inteira. Todos os times do mundo começaram a cobiçar o futebol do jogador. Ele era um absurdo. A ascensão foi tão rápida que ele desbancou não apenas Rui Costa e Rivaldo, mas também o titular Inzaghi. O próprio Ancelotti disse que o plano era deixar Kaká um ano no banco e com o tempo o colocando para jogar até ele estar pronto para substituir os demais. Mas Kaká quebrou todas as expectativas rapidamente, superou a todos e tomou seu lugar no time titular ao lado de Dida, Seedorf, Shevchenko, Pirlo e Maldini. As camisas de Kaká na época vendiam tanto quanto as de David Beckham, Zidane, Oliver Kahn e Raul. Agora pense em uma coisa: só fazia 5 anos que ele tinha saído da base do São Paulo e já era uma estrela na Europa, em um dos times mais espetaculares do mundo e do campeonato mais disputado da época, o italiano. O título do campeonato italiano de 2003-2004 foi marcado pelas boas atuações de Kaká. Em 45 jogos, fez 14 gols. Mesmo assim, no Mundial de Clubes, o time perdeu para o Boca Juniors e na Champions foi eliminado pelo Deportivo La Coruña. Mas isso era apenas o início de um craque, porque muita coisa ainda estava por vir. Na temporada 2004-2005, Kaká era unanimidade tanto no Milan como na seleção brasileira. Pelo clube italiano, ele fez mais partidas do que Dida, o goleiro. Foram 51 jogos. E o que mais impressionou foi a massa muscular que ele havia ganho. Isso proporcionou arrancadas absurdas, ainda mais rápidas e fortes do que antes. Quando ele pegava a bola e partia em contra-ataque, era quase certo que essa bola pararia no fundo do gol adversário. Era quase certo que o Milan brilharia. Kaká estava tão bem que não foi ofuscado pelas bruxarias de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona. Ambos os jogadores
eram os principais destaques brasileiros da época. O craque também não escondia sua fé. Após todos os gols, levantava a mão para cima em agradecimento a Deus, além de camisas personalizadas com mensagens de fé. Mas muitas pessoas o criticavam por isso. Escolha como quer ser criticado, porque de um jeito ou de outro vão te criticar, disse ele. Após perder a liderança do campeonato italiano para a Juventus, o Milan focou na Champions, venceu Manchester United, Inter e o PSV. Na final, o Liverpool em Istambul. No primeiro tempo, 3-0 para o Milan e outra atuação sem igual de Kaká. Após uma arrancada linda, ele deu um passe para Shevchenko municiar Crespo, que fez o segundo. E no terceiro, ele deu um passe magistral para Crespo fazer mais um. O Liverpool estava no chão em 45 minutos, mas ainda faltava mais 45 minutos. Era só o Milan administrar, todo mundo pensou. Mas no segundo tempo, o Liverpool, em 6 minutos, empatou o jogo, 3-3. A partir daí, o time inglês se fechou completamente e o Milan foi pro abafa. O time italiano criava chances atrás de chances, mas a bola não entrava. Até que, faltando 3 minutos pro fim da partida, a bola caiu no pé de quem sabia fazer gol. Shevchenko cabeceou a bola sozinho na área. Só que o goleiro defendeu, mas a bola voltou no pé de Shevchenko, novamente, que chutou forte. Dudek, goleiro adversário, defendeu de novo, numa das maiores defesas da história do futebol. Que defesa foi aquela? A queima-roupa. Eram os pênaltis. Kaká e Thomasson acertaram para o Milan, mas Shevchenko, Pirlo e Serginho erraram. O Liverpool não errou nenhum e se tornou campeão da Champions. Após uma das maiores vitórias do torneio, o feito ficou conhecido como o Milagre de Istambul. Foi uma derrota dolorosa e vexatória para Kaká, mesmo atuando bem. Na seleção, em 2005, o Brasil conquistou a Copa das Confederações em cima da Argentina por 4-1. O craque era esperança para a Copa do Mundo, mas antes disso, eu preciso mostrar um dos gols mais bonitos de Kaká. O adversário era o Fenerbahçe pela Liga dos Campeões. Ele arranca e sai driblando todo mundo até fazer um gol antológico. Na Copa de 2006, o Brasil possui um dos melhores elencos do planeta, se não o melhor. Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano, Robinho, Ronaldo, entre outras lendas da seleção. Mas o Brasil foi horroroso. Mesmo assim, chegou nas quartas e foi derrotado pela França. Kaká foi um dos únicos que mostrou valor na Copa. Todos os demais não jogaram muito. Anos depois, ele disse: "Eu acho que faltou alguém para bater na mesa e exigir mais foco." O técnico era ultrapassado e os jogadores não ajudaram. Mas o brasileiro estava prestes a alcançar um momento único em sua carreira. E um aperitivo veio em setembro de 2006, em amistoso contra a Argentina, quando ele fechou os 3-0 sobre os hermanos, fregueses da seleção na época, com um golaço histórico, deixando para trás um novato chamado Messi. Na temporada 2006-2007, punta Kaká, viene avanti Musica Magia, viene avanti Musica Magia, viene avanti Musica Magia, gol di Musica Magia! Azione personale e Kaká! With a firm header, towering above Martins, who is trying to tackle back, and that's wonderful from Kaká. Absolutely magnificent. Pirlo que mete en profundidad, va a llegar Kaká, va a alcanzar esa pelota el brasileño. Ahí está defendido por Chiellini, vamos a ver cómo lo hace Kaká dentro del área, al centro y el tanto del empate. Após a saída de Shevchenko, Kaká assumiria o protagonismo do Milan. Ele jogaria tudo e mais um pouco. O mundo se curvaria à sua classe e todos entenderiam que aquele era o melhor do mundo, superando Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Após o fracasso na Copa de 2006, Kaká estava decidido em se tornar o melhor. Ele sempre almejou aquilo e faria de tudo para alcançar esse objetivo. Ele estava no auge de sua forma física. O mundo inteiro se rendia à sua qualidade. Ele era fora de série. Eram passes que todos ficavam de boca aberta, arrancadas maravilhosas e finalização matadora. O nome de jogador brasileiro estava na boca do mundo. Todas as empresas queriam fazer comerciais com ele, com o menino de ouro. Mas uma coisa incomodava o craque: o sistema futebol é cruel. Se você não andar com cautela,
você se perde com muita facilidade. O que ele quis dizer é que quando você está no topo do mundo, todo tipo de pessoa aparece na sua vida. Pessoas que só querem ficar perto de você por conta de sua fama e dinheiro. E dessas pessoas, você precisa se afastar. Eram muitas tentações, mas eu segui firme com os meus ideais, sem me desviar. Na Champions de 2006-2007, Kaká fez da competição seu palco para desfilar. A primeira fase do campeonato foi extremamente fácil para o Milan, por conta do seu principal jogador. Nas oitavas, contra o Celtic, Kaká arrancou do meio de campo ao seu estilo e só foi parar após marcar o golaço da vitória por 1-0 na partida de volta. Nas quartas, o brasileiro fez um gol no empate em 2-2 contra o Bayern, em Milão. E nas semis, simplesmente destruiu o Manchester United de Cristiano Ronaldo e companhia. No primeiro jogo, em Manchester, o time inglês abriu o placar, mas Kaká não deixaria barato. Marcou o primeiro, empatando o jogo, e também marcou o segundo, virando. Mas desta vez seria uma pintura. Ganhou uma dividida com o defensor adversário e saiu em disparada ao gol, e só parou quando a bola morreu dentro da rede, dando nenhuma chance ao goleiro do Manchester, que apenas olhou a bola dentro do seu gol. Mas o time inglês não se rendeu e fez mais 2 gols logo depois, 3-2 para o Manchester. A partida de Kaká foi tão surpreendente que a torcida adversária o aplaudiu após seu segundo gol. Era um sonho se tornando realidade para o craque. Só que o segundo jogo seria em Milão. Aqueles gols de Kaká colocaram o time na disputa novamente. Eu te garanto que Cristiano Ronaldo nunca se esqueceu daquela partida. Quando o jogo iniciou, todo mundo esperava um espetáculo, e foi exatamente isso que tiveram. Mas apenas os torcedores do Milan deram risadas no final. Kaká mais uma vez jogou absurdo, colocando seus companheiros de equipe na cara do gol por diversas vezes, e quando ele mesmo chegou, marcou 3-0 para o Milan, que destruiu o time dos sonhos do Manchester United, de Cristiano Ronaldo e Rooney. Na final, mais uma vez o Liverpool, que no ano anterior havia virado contra o Milan, que vencia por 3-0. Kaká disse que aquela final, em Istambul, foi um dos momentos mais tristes de sua carreira. Eles tinham certeza de que venceriam, mas o Liverpool conseguiu virar. Mas neste ano, Kaká não permitiria que seu rival fizesse isso novamente. Eles iriam com tudo para cima e venceriam a qualquer custo. O Milan controlou todo o jogo e conseguiu vencer o time inglês por 2-1, sendo que um dos gols, Kaká deu uma assistência magistral. Finalmente, ele conquistava a Europa. Finalmente, ele levava sua mensagem ao mundo. Kaká destacou aquele momento como um dos mais felizes de sua vida. Tudo deu certo. Ele estava no topo. Ele foi eleito o melhor jogador do torneio, além de ser o artilheiro com 10 gols, e nem atacante ele era. Um tempo depois, Kaká teve de fazer uma cirurgia para corrigir um problema de miopia. Eu estava com medo, mas deixei nas mãos de Deus. Aquela cirurgia era decisiva para ele. Se não tivesse sucesso, poderia se aposentar do futebol muito cedo. Só que mais uma vez, ele superou um problema e em semanas já estava nos campos arrasando de novo. Ele era surpreendente. O Milan venceu a Supercopa da UEFA em cima do Sevilla por 3-1 com gol de Kaká, e no Mundial de Clubes brilhou novamente. O Boca Juniors sofreu e tomou 4-2, um gol lindo do artilheiro e passe refinado para o gol de Inzaghi. Porém, em dezembro de 2007, algo aconteceria que mudaria a história do jogador, o colocando em outro patamar. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo. Na frente, sabe de quem? Os jovens Messi e Cristiano Ronaldo, que dominariam a partir dali o prêmio de melhor do mundo. Hoje em dia, isso é mais surpreendente porque foi o único jogador que conseguiu interromper a dinastia CR7 Messi, e ambos brilhavam por seus clubes. Aquilo foi fora de série, ninguém sabia ali, mas Kaká seria o último brasileiro a ser eleito o melhor do mundo. Será que este ano isso acaba? Vamos ver, né? Ele estava tão no topo que a revista Time o colocou como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Kaká sempre foi um jogador que preferia sua casa e família a festas e farra. Muitos jovens jogadores se inspiravam nele, em sua técnica e em seu comportamento. O esforço físico que o jogador exigiu do seu corpo em 2007 cobraria seu preço no ano seguinte. Ele levou uma pancada no joelho que o tirou dos gramados por 3 meses. Mesmo assim, ele voltou.
e em 41 jogos fez 19 gols, seu melhor número pelo Milan. Nesse mesmo ano, ele teve um problema no pubis que o seguiria até o fim de sua carreira, ficando mais um tempo parado. Em 2009, o Milan ficaria mais fraco, apesar de ter jogadores como Ronaldinho Gaúcho, David Beckham, Pirlo e Dida. Esses jogadores estavam perto do fim de sua carreira, então já não eram a mesma coisa. Kaká via a Internazionale e a Juventus se reforçarem e montarem grandes elencos. O Milan já não conseguia confrontar seus rivais, por isso estava decidido a sair do clube. O Manchester City, novo rico europeu, fez uma proposta de 120 milhões de libras. Essa seria a maior venda de um jogador da história, se Kaká aceitasse. O Milan tinha a política de não vender seus jogadores, porém 120 milhões de libras não se recusa. Então o presidente do clube disse a Kaká que se ele quisesse sair, eles o venderiam sem problemas. Só que Kaká preferia ir para um clube com mais tradição e não queria se arriscar no City. Então, ele disse: o Milan não costuma vender seus jogadores. Eles abriram essa exceção para mim. Então, se eu saísse daqui, seria para o Real Madrid. Essa declaração não durou muito tempo, porque o Real Madrid logo depois ofereceu 65 milhões de euros pelo seu futebol. Quando a proposta veio, ele nem pensou e aceitou. A torcida do Milan ficou desolada. Kaká era um ídolo gigantesco no clube, tinha feito muito. Eles viram o futebol do atleta se desenvolver e sabiam que a passagem dele por lá não tinha acabado. Algum dia ele voltaria. Em 6 anos, foram 270 jogos pelo Milan, 95 gols e 5 títulos. Logo depois, ele assinou com o Real Madrid. Quando eu cheguei em Madrid, não fazia muito tempo que havia ganho a bola de ouro. O que eu posso dizer é que tudo o que eu sonhei e tudo o que eu tentei, nada, absolutamente nada deu certo. Mas antes de vermos o que aconteceu, vamos à seleção brasileira. Na Copa das Confederações 2009, ele foi um dos principais destaques daquela conquista. Jogou muito, foi eleito o melhor jogador do torneio. De maneira geral, o Brasil não sofreu muito para ganhar o título. De volta ao Real, o time branco montava a sua segunda geração dos Galácticos, com Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema, Sérgio Ramos, Higuaín, além de outras lendas do futebol. Quando eu cheguei no Real, fiquei nervoso com a presença de Kaká, disse Cristiano Ronaldo. Todo mundo esperava muito dele, só que novamente sua pubalgia atacou. Seu joelho se machucou, problemas com seus músculos e lesões de todos os tipos o tiravam dos jogos. José Mourinho chegou no clube e não o escalava, porém Kaká continuava perseverante, sabia que daria certo no Real se continuasse. Na cabeça dele não existia um futuro em que ele não seria um ídolo do time espanhol, mas tudo parecia conspirar contra ele. Mourinho preferia Özil e em todo treino Kaká ia até Mourinho e dizia: eu posso jogar, eu quero jogar, eu sei, mas prefiro Özil. Mourinho rebatia. Os meses foram passando e os jornais aqui no Brasil diziam que ele tinha de sair para não estragar sua carreira, mas Kaká se recusava. Eu fiz tudo o que você possa imaginar, tudo o que a igreja pedia, tudo o que a Bíblia diz, mas nada dava certo. A torcida do Real começava a ficar sem paciência e pegou no pé dele. A imprensa espanhola dizia que ele tinha de sair do clube, que não queria jogar, mas a verdade é que ele estava quase sempre machucado e não conseguia ritmo de jogo. Na Copa de 2010, ele não jogou bem, assim como toda a seleção, que fora eliminada nas quartas para a Holanda. Florentino Pérez via o esforço de Kaká, mas nada podia fazer. Mourinho mandava no time e Pérez no clube. Mesmo assim, chegou a dar declarações que Kaká sim poderia receber mais oportunidades, mas nunca questionava Mourinho. Afinal, ele era seu técnico de confiança e não queria gerar uma crise no clube. Kaká se recusava a desistir, ele não podia. Estava fazendo tudo o que podia e continuaria se preciso fosse. Nas semis da Champions de 2013 e 2014, Kaká estava no banco. No jogo contra o Bahia, a partida estava empatada e faltava apenas 10 minutos para encerrar. Mourinho chamou Kaká. Naquele momento, eu tinha certeza que ia fazer algo surpreendente. Eu ia levar o Real para a final, revelou Kaká anos depois. O jogador entrou e consigo o peso de ter ficado 4 anos no Real Madrid e ter feito quase nada. O peso de ser seu último ano na capital espanhola e dependendo do que fizesse nesses 10 minutos, ele definiria seu futuro. Nos 10 minutos, nada aconteceu.
Na prorrogação, também não, mas nos pênaltis, Kaká errou e o Real Madrid estava eliminado por conta de um erro seu. A torcida do clube ficou furiosa com ele, chegando a vaiá-lo no estádio. Ele ficou furioso consigo também. Quando chegou na sua casa, pensou: eu sou um jogador que ganhou a bola de ouro, ou eu sou um jogador ruim, como todos estão dizendo? Quem eu sou? Kaká não conseguia acreditar que tudo estava desmoronando, que tudo que havia construído tinha acabado. Quem eu sou? Pensou. A quantidade de lesões que teve nesse período não era comum. Quem eu sou? Continuava a pensar, mas na mesma noite, a resposta viera: eu sou um filho de Deus. Eu não vou deixar minha performance atrapalhar isso, nunca. Na final do seu contrato com o Real, Florentino Pérez afirmou que Kaká tinha sido um dos jogadores mais profissionais que havia trabalhado. Não importava o banco, as lesões constantes, ele estava sempre se dedicando. Por isso, para Florentino Pérez, Kaká está no hall de lendas que passaram pelo Real. E José Mourinho afirmou anos depois que também achava Kaká surpreendente, mas preferia Ozil. O Milan estava decidido em abrir as portas para ele, e Kaká estava decidido em chegar bem na Copa de 2014, ganhar o título e encerrar sua passagem pela seleção brasileira com 2 títulos do mundo. Ele assinou novamente com o Milan. Sua chegada ao clube foi repleta de homenagens da diretoria e dos torcedores que ainda o amavam. Ele ainda amava o Milan. Na temporada 2013-2014, Kaká conseguiu jogar bem pelo clube italiano, mas longe daquele Kaká. Aquele Kaká ficou no passado. Ele já não era o mesmo. Ainda assim, ajudava o Milan. Porém, aquele Milan também não era o clube que um dia teve Pirlo no auge, Kaká no auge, Shevchenko no auge e outras lendas do futebol. Aquele Milan brigava apenas para se classificar na Champions e mesmo assim não conseguiu. O dia 6 de janeiro de 2014 seria muito importante para ele. Na vitória de 3-0 contra o Atalanta pelo campeonato italiano, marcou 2 vezes, chegando aos 100 gols pelo clube. Até a camisa já estava pronta para comemoração. Esse não foi o último jogo dele pelo clube, mas seria considerado um dos mais importantes, porque não demoraria muito para o Menino de Ouro ser apenas mais uma lenda da história magnífica do Milan. Kaká não foi convocado para a Copa de 2014 e viu de casa o 7-1. O Milan se despediu de Kaká com honrarias devidas e Kaká se despediu do clube que o apoiou por tantos anos, da torcida que estava com ele até na fase ruim no Real Madrid, da cidade que viveu por mais de 7 anos. Esse era o fim de Kaká no Milan e o fim de uma era para um gigante italiano que até hoje está adormecido. Depois disso, o Milan nunca mais foi o mesmo. Em 2014, se transferiu para o Orlando City, mas o clube o emprestou para o São Paulo, para ele encerrar sua trajetória por lá também. De volta ao clube que o revelou, Kaká trabalhou bastante a parte física, vestiu a camisa 8, foi reapresentado para mais de 25 mil pessoas no Morumbi e teve tempo para fazer grandes jogos. Ele estreou com gol, inclusive na derrota por 2-1 para o Goiás, fora de casa, além de participar da jogada de um dos gols coletivos mais bonitos do futebol brasileiro na década, contra o Sport, pelo Brasileirão, jogando ao lado de Ganso, Pato e Rogério Ceni, além de Muricy Ramalho no comando técnico. O meia foi um dos grandes destaques do time vice-campeão brasileiro naquele ano. Porém, sua passagem no São Paulo foi apenas para encerrar seu ciclo no clube, que o revelou e deu-lhe todo o apoio. Em 2015, Kaká voltou ao Orlando City e foi um dos principais nomes da MLS. Com a camisa 10, o craque venceu vários prêmios individuais, porém não fez muita coisa. Em 3 anos de Orlando City, fez 24 gols e 22 assistências. Em 2017, Kaká anunciava sua aposentadoria dos gramados. Kaká no auge foi mágico. Foi o único jogador que conseguiu protagonizar na mesma época que Ronaldinho Gaúcho. Todos os demais foram ofuscados. Kaká no auge superou Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Acha pouco? Kaká no auge brilhou no Milan, elevou o escudo daquele esquadrão às alturas. Ele não foi apenas mais um jogador que passou pelo futebol. Não, Kaká foi lendário. Kaká foi espetacular. Me diga um meia tão ofensivo quanto ele. Um meia que quando arrancava, ninguém o pegava. Kaká no auge
foi supremo e nunca será esquecido. Ele foi e é um dos craques imortais do futebol mundial. E aí, o que achou do vídeo? Diga aqui nos comentários. E se você quiser saber como Rivelino se tornou um dos maiores jogadores da história, clique aqui do lado. Muito obrigado pelos comentários. Vocês são incríveis. Fui!